Então, sejam muito bem-vindas a essa nossa reunião. Hoje, Pepes, a gente vai conversar sobre como a gente pode organizar mesmo a nossa vida através dos livros, através da leitura. Como é que a gente faz isso e o que a gente pode esperar de fato dos livros, tá certo? No final dessa reunião, Pepes, vocês vão poder passar um ano lendo, aprendendo e se autodesenvolvendo comigo, tá? Então, você tem que ficar até o final para você acompanhar o raciocínio e você vai captar muita coisa daqui. Até você que fala, Paty, eu sou zerada, ou você que fala, eu não tenho o hábito da leitura, ou eu não gosto de ler, a gente vai falar sobre isso. Eu não gosto de ler, eu não consigo ler com consistência, a gente vai falar sobre tudo isso. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é o seguinte: o nosso tema é como é que eu vou organizar a minha vida através da leitura. Então, o nosso objetivo aqui é vida organizada. Então, primeira coisa, você tem que saber o que é ter uma vida organizada. Ter uma vida organizada, Pepes, não é só ter uma casa organizada. A casa é uma das camadas. Quando a gente fala em vida organizada, primeira coisa é a gente ter os nossos 3 níveis de energia organizados. Quem está compartilhando aqui um quadrinho, só vou pedir, Ana, se você puder entrar, por gentileza, e só desabilitar essa funcionalidade. Te agradeço. Pepes, então, primeira coisa que a gente organiza na nossa vida são os nossos 3 níveis de energia: nível de energia física, energia mental e energia emocional. Então, essa é a primeira camada de organização da nossa vida. Quando a gente tem energia do nosso corpo, energia física para fazer as coisas. Se eu não tenho energia física, não tem como eu ter uma vida organizada. Porque sem energia física, eu não consigo organizar minha casa. Sem energia mental, eu não consigo organizar meu dinheiro, eu não consigo trabalhar, não consigo nem fazer dinheiro. E sem energia emocional, você pode escrever aí, sem energia emocional, eu não faço nada. Literalmente, se eu não tenho energia emocional, se o meu emocional está desorganizado, esquece. Aí lascou-se. Por quê? Porque aí esse pedaço da sua vida vai morder todos os outros. Descontrola o seu financeiro, descontrola o seu trabalho, descontrola relacionamentos, descontrola a comida, descontrola a saúde física, perdeu o pé na ladeira. Então, primeira camada que a gente organiza, níveis de energia. Segunda camada que a gente organiza, aí sim, a nossa casa, o nosso ambiente físico. O que que você tem que saber? Que o ambiente, na pirâmide de níveis neurológicos, o ambiente, ele dita o seu comportamento. Ou seja, dependendo do meu ambiente, eu vou me comportar de uma maneira. Então, a sua casa, ela precisa ser organizada. Ela precisa ser organizada para que você tenha um ambiente de sucesso. O que que é um ambiente de sucesso? É um ambiente que vai ajudar você em todos os seus outros hábitos. Um ambiente que vai ajudar você a comer bem, a fazer atividade física, um ambiente que vai ajudar você a ler, um ambiente que vai ajudar você a trabalhar, a focar, a fazer dinheiro, a ter relacionamentos pacíficos. Tudo isso a sua casa pode fazer por você. Então, primeira coisa que se organiza na tua vida, saúde física, mental e emocional. Sem esse negócio você não faz nada. Você não faz, mas Paty, não dá para organizar a casa se você não tem energia. Quem aqui já ficou sem energia a ponto de não dar conta nem de rotina doméstica? Fala aqui no chat para mim. Quem já ficou num nível que fala assim, Paty, eu chutei o balde até da rotina doméstica. Comecei a deixar quieto, porque parece que eu já acordo cansada. Esse é um outro ponto aqui. Às vezes, não é que você fica sem energia no final da tarde. Às vezes, você fica sem energia depois do almoço. Às vezes, você nem sabe mais o que é ter energia, porque você já acorda cansada. Você já acorda pesada, ou inchada, ou com dor. Meu Deus, mais um dia. Você acorda cansada. Fisicamente, você acorda cansada. Mentalmente, parece que não cabe nem um pensamento mais na tua cabeça. Quem já sentiu isso daí? Paty, parece que eu tenho um barulho mental que não adianta dormir. É uma preocupação constante, uma angústia constante. Quem já sentiu isso? Ou emocional, mesma coisa. Parece que eu não tenho mais energia emocional. Parece que isso é um copo assim, ó. Um copo bem cheio, qualquer coisa que colocar aqui vai transbordar. E não adianta dormir, não adianta tomar banho, não adianta nada. Parece que precisa esvaziar o copo. Então, Pepês, essa é a primeira camada que a gente tem que trabalhar. Depois a gente vai para casa, depois a gente vai para o dinheiro, depois a gente vai para o dinheiro.
O dinheiro, ele é absolutamente necessário para você manter todas as áreas da tua vida rodando. Sem dinheiro, você não faz nada. Você pode escrever isso, sem dinheiro eu não faço nada, porque o dinheiro é, é a moeda necessária para você cuidar das outras áreas, para você deixar as outras camadas funcionando. Então, sem dinheiro, você não dá conta de ter uma casa, de manter uma casa, você não dá conta de cuidar da tua saúde, você não dá conta de aprender, você fica presa. Então, a falta do dinheiro te paralisa. Inclusive, paralisa você, impede você de você viver aquelas experiências que você gostaria, de você construir os teus sonhos. Depois do dinheiro, então assim, primeiro vem os meus níveis de energia, depois vem a minha casa, depois vem o dinheiro. Então, eu estou cuidando de mim, depois eu estou cuidando do meu ambiente, casa, depois eu estou cuidando do meu dinheiro, que banca o meu ambiente e que banca meus níveis de energia. Aí eu estou pronta para o mundo. O que que é estar pronta para o mundo? Aí eu vou para relacionamentos. Vou organizar os meus relacionamentos. Qual que é o mais comum que a gente faz? A gente inverte totalmente a ordem. Então, você olha antes para o outro, depois para você. Quem se identifica com isso, coloca aqui no chat que eu estou lendo todo o chat. Então, eu dou para o outro sem dar para mim. Ou eu dou para o outro sem ter para mim. Ou eu me anulo para fazer para o outro. Isso aí, Pepês, é um pedido para se desorganizar. Então, primeiro eu dou para mim. Primeiro eu cuido dos meus 3 níveis de energia, do meu ambiente, não é para ficar chamando atenção, mas meu filho não organizou o quarto, meu marido com a garagem, não é sobre isso, Pepe, é sobre o seu ambiente de sucesso, é sobre a sua carteira, sua bolsa, seu guarda-roupa, o que é que tem, os arquivos do seu celular, o seu ambiente de sucesso, o lugar onde você trabalha, onde você faz dinheiro, não é para controlar o outro, é o seu ambiente de sucesso, depois o seu dinheiro, aquele dinheiro que vai te deixar livre. E depois você abre para os outros, para você começar a organizar relacionamentos. É nessa ordem que a gente organiza a nossa vida. Então, o que que seria a gente ter uma vida organizada, Pepês? A definição de uma vida organizada é assim: eu tenho saúde física, então eu acordo com energia física, eu acordo disposta, eu acordo vibrante para o meu dia. Assim, não, todos os dias, consistente, constante. Energia física constante. Aí essa energia ela dura ao longo do dia e no final do dia eu me entrego para o sono. Então eu faço uma higiene do sono, eu me entrego para o sono e eu durmo bem. Não é que eu durmo porque eu tô morrendo, é aquela coisa, vou dormir de roupa porque eu tô morrendo, tô capotando, não é assim. Então a minha energia durou para todos os meus blocos. Aí, intencionalmente, eu vou começar um processo de higiene do sono, meu escaldapé, meu banho mais morno, baixar a luz da casa, largar celular, comer mais leve, etc e tal, e vou dormir. Então, nível de energia física durou o dia todo. Energia mental, a mesma coisa. Aí a gente tem nos programas aqui, quem já é aluna antiga já conhece depósito externo, fazer uma coisa de cada vez, não existe multitask, multitarefas, não é o tema dessa aula. Mas qual que é a questão? Mesma coisa, a tua energia mental, cognitiva, ela tem que durar o dia todo. Então, se você já tem aquela sensação assim, não cabe nenhum pensamento mais na minha mente, ou você tem uma sensação assim, parece que a minha mente vai explodir, não estou mais conseguindo fazer boas escolhas, sabe? Você já teve uma sensação assim, acho que pifou? Aí você começa a trocar nome, você acha que a sua memória tá ruim, você começa a não conseguir entender coisas que antes você entendia. Aqui, Pepês, não é para você ficar fazendo. A gente conversou sobre isso no programa Despertar essa semana, desse tipo de brincadeira que você faz com você, né? Já não faça isso. Porque isso é uma forma de crítica, só que você transforma isso em brincadeirinha, não é assim? Então você fala assim: ah, o Tico e Teco não está funcionando, não faça isso com você, porque é altamente pejorativo. Pera, então tô percebendo que a minha cognição tá baixa, eu não tô legal, não tô com presença, não tô com clareza mental. O que que tá acontecendo? Muito provavelmente muito desse negócio aqui, viciada em dopamina, viciada em novidade constante, em ficar passando isso aqui para cima, faz muito mal para tua energia mental. Uma das primeiras coisas que tem que diminuir ao máximo é isso daqui, principalmente aqueles de conteúdo rápido, como Instagram, TikTok, Shorts, esse tipo de coisa. Então, diminuir o celular,
fazer meditação, uma série de coisas que a gente vai aprendendo para você aumentar seu nível de energia mental. Energia emocional. Qual que é a questão aqui, Pepês? Pensa que hoje, coloca aí que hoje você está no famoso ponto A. O que que é o ponto A? O ponto A é você olhar para essas áreas da tua vida, saúde física, saúde mental, saúde emocional, casa e finanças. Basicamente isso daqui, você, ó, não precisa fazer aquela roda imensa da vida, não é isso. É sobre os seus níveis de organização. Você olha e você se dá uma nota assim de 0 a 10. Pode fazer isso aí quem tá com papel. Então, como é que tá, honesta, ou faz mentalmente a minha saúde física, a minha saúde mental, a minha cognição, a minha saúde emocional, honestamente, como é que tá o meu dinheiro em termos de organização, como é que tá a minha casa, dá essa analisada. Esse é o seu ponto A. Tá tudo certo você tá onde você tá. E aí, você tem o seu ponto B. O que que eu quero que você tenha clareza aqui, e agora a gente vai entrar na questão dos livros. Quando eu tô no ponto A, PP, e eu quero chegar no ponto B, o ponto A é só um resultado, mas eu quero estar no ponto B. Então, Paty, como é que eu tô aqui na minha saúde física? Eu estou 30 quilos acima do peso. Eu quero chegar no ponto B. Qual que é o ponto B? 30 quilos a menos. Eu tô rendendo lá no meu negócio um faturamento de 3 mil reais por mês. Só que eu quero faturar 30 mil reais por mês. Esse é o meu ponto B. Então, eu faturo 3 mil, quero faturar 30 mil. O meu ponto A hoje é minha casa extremamente desorganizada, cheia de tralha, não consigo colocar ordem, nem se outra pessoa me ajuda, eu não consigo colocar ordem. Eu me sinto incapaz, eu me sinto desorganizada, eu me sinto procrastinadora. Qual que é o ponto B? O meu ambiente de trabalho, a minha casa 100% organizados, ou seja, criar um ambiente que seja saudável, favorável, um ambiente de sucesso. Ponto B, eu ainda não estou nesse lugar. Então escreve aí qualquer situação da sua vida que você está no ponto A e que você quer chegar no ponto B. Agora, imagina o ponto A e o ponto B, Pepês, como duas ilhas. Ilha. Sabe o que que é ilha? Ilha. Cercada de água por todos os lados? É isso. Então, você está na ilha A e você quer vir para a ilha B. Agora, eu quero que você imagine que o único barco que pode te levar da ilha A para a ilha B, o único barquinho, Pepês, se chama conhecimento. Não tem outro barco. Isso aí eu aprendi a duras penas. Duras penas. Aprendi batendo a minha cabeça. Por que que eu vou te falar isso? Porque quando você está no ponto A, às vezes você fica rodando em falso. Então, você fala, agora eu vou fazer dieta, agora vai, agora eu vou guardar dinheiro, agora eu vou. E você não consegue chegar lá. Por que que você não consegue chegar no ponto B? Porque você não é a pessoa do ponto B. Ponto final. É isso daí, eu aprendi a duras penas. Você não é a pessoa do ponto B. Então, você já assume. Agora, por exemplo, assume. Vê o que é que você colocou no seu papel. Tô há 10 anos tentando emagrecer esses 20 quilos. Por que que você não emagrece? Porque você não é a pessoa do ponto B. Você não é a pessoa de 20 quilos a menos. É só isso. A hora que você assume isso, que para você chegar no ponto B, você precisa de uma mudança de identidade. Acabaram os seus problemas. O problema é quando você fica se enganando. Eu ensino meus filhos o método que eu chamo carinhosamente aqui na minha casa, que eu chamo de método 2F. Qual que é o método 2F? F de fato e F de fantasia. Sempre eu tô falando aqui, Gabi Antônio, você tá em qual F, meu amor? Tá no F de fato, filha, ou da fantasia? Sempre falo isso com os meus filhos. E eu criei isso aqui para mim. Eu falo para mim também. Pera, eu tô no fato ou tô na fantasia? Então, eu vou ficar fantasiando que eu vou emagrecer esses 20 quilos, eu não vou emagrecer nunca esses 20 quilos, porque eu não sou a pessoa dos 20 quilos a menos. Então, para eu estar na ilha B, eu preciso me tornar a pessoa da ilha B. Você não tem que querer chegar no ponto B. Anota aí. Eu não quero mais chegar no ponto B. Não quero desistir. Não quero mais chegar no ponto B. O que que eu quero? Eu quero me tornar a pessoa do ponto B. Porque a pessoa do ponto B, ela já vai chegar no ponto B automático, Pepês. Essa que é a sacada que eu quero que vocês entendam. E qual que é o único barco que me leva até o ponto B? Conhecimento. Você ainda não é a pessoa do ponto B pelo conhecimento que te falta. Sempre te falta um conhecimento.
Então, se você fala assim, Paty, não me falta conhecimento para emagrecer. Eu já sei que eu tenho que fazer dieta, eu já sei que eu tenho que fazer atividade física, eu já sei tudo sobre dieta, Paty. Inclusive, eu sou até formada em nutrição. Tudo bem. Então, não te falta esse conhecimento técnico, mas com certeza te falta algum outro conhecimento. Talvez conhecimento sobre as suas crenças, talvez conhecimento sobre a raiz do seu excesso de peso, a raiz emocional, conhecimento de mindfulness, algum conhecimento te falta. Se não te faltasse conhecimento, você já estaria no ponto B, C, D. Então, eu quero que você tenha clareza aqui, ó. Eu ainda não estou aonde eu quero estar, porque eu ainda não sou a pessoa capaz de chegar lá e muito menos de me manter. Porque o problema, Pepês, o desafio menor é chegar. O desafio muito maior é se manter. A questão não é você chegar em um faturamento. Pá, conheço tantas pessoas, Pepês, eu estou aqui há mais de década no marketing digital. Conheço tantas pessoas que fizeram o lançamento, mas foi uma vez só, não se mantém. Ou fica um tempinho, depois cai. A pessoa emagrece. 9 entre 10 pessoas que emagrecerem vão voltar a engordar no prazo de 2 anos, de 24 meses. É estatística, matemática, a gente não vai discutir. 9 entre 10 pessoas, porque ela até chegou no ponto B. Só que ela chegou no ponto B quase sem querer, porque ela não é a pessoa do ponto B. Então, ela não vai se manter lá. Ela só vai se manter naturalmente se ela for a pessoa do ponto B. Então, quem aqui já guardou dinheiro, fala assim, agora vai, guardei um tanto. Passa um tempo, agora aconteceu isso com o carro, agora o remédio, agora aconteceu, empresta para algum familiar, quando você vê, ficou de novo sem investimento, gastou aquele dinheiro. Quem já aconteceu isso? Engorda e emagrece. Guarda o dinheiro, gasta o dinheiro. Sai de um relacionamento abusivo, entra em outro, só muda o CPF. Só muda o CPF, a casca, entra em outro. Sai de um vício, entra em outro. Não, agora eu vou sair desse vício. Vai lá, faz bariátrica. Saiu do vício da comida, vai para outro. Agora que eu não posso mais comer, vou viciar em comprar, vou viciar em rede social, vou viciar em qualquer coisa. Quem já aconteceu isso? Essa transição de vício. Por quê? Porque você não se tornou a pessoa antivício, você não se tornou a pessoa que faz dinheiro, guarda dinheiro, multiplica dinheiro, expande dinheiro. Você não se tornou a pessoa capaz de manter um corpo no seu peso ideal. Então, você às vezes chega no B para ter um gostinho do B, só que você, quando chega na ilha B, você fala assim: eu não sou desse lugar. Inconscientemente, deixa eu te contar, você se sente inadequada naquele lugar. Você sente que você está despreparada para ficar naquele lugar. Ouve aqui, Pepes, porque isso aqui é muito profundo, isso aqui é muito importante. Às vezes você chega naquele peso e você não se sente nem adequada naquele corpo. Você sente culpa, você sente inadequação, você sente esquisita, você sente não pertencimento, você sente falta inconsciente da capa de gordura, que a capa de gordura poderia ser uma proteção para você. Você não consegue, não foi preparada para lidar com a comida, não foi preparada para lidar com dinheiro, não houve mudança de identidade. Por que que eu estou falando tudo isso, Pepês? Porque quando a gente quer uma mudança real de identidade, quando a gente quer ir da ilha A para a ilha B e o único barquinho que leva é conhecimento, aí a gente entra nos livros. Por que que a gente entra nos livros? Agora você pode anotar isso. O livro é a forma mais profunda, potente e mais barata, acessível de você obter esse conhecimento que você não tem. É a melhor forma. Deixa eu te falar. Você tem que começar a enxergar um livro agora como um mentor. Você está fazendo mentoria com aquela pessoa. Então, você pega um livro, deixa eu ver se eu tenho um livro. Peguei o livrinho que eu tô lendo aqui, que é esse aqui. Tô lendo esse livro agora. Você pega esse livro, então, deixa eu pegar o título do livro. O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido e que os seus filhos ficaram gratos por você, Philippa Perry. Tá bom. Aí eu pego aqui esse conhecimento da Philippa Perry, só que não é um simples conhecimento.
tá certo? São 294 páginas, são 300 páginas, do, da, isso aqui, Pepês, é o miolo mais precioso. Isso aqui é o ouro do ouro do ouro, do ouro, do ouro, do ouro em pó, do conhecimento dessa pessoa. Então, a hora que eu vou ler, né, sobre a autora, e eu vou entender quem ela é, tudo que ela faz, o que que eu tenho que saber? Que isso aqui não são palavras, soltas. Isso aqui, ela tem muito conhecimento, mas ela quis pegar aquele principal, aquele conhecimento ouro e colocar dentro de um livro. Aí foi outra pessoa lá e revisou esse livro. Então, esse livro, ele foi feito para já ser palatável, direto ao ponto. Agora, imagine que eu quisesse fazer uma mentoria com essa mulher. Uma mentoria com a Philippa Perry. Primeiro, eu nem sei se ela dá mentoria. Depois você vai ler um livro, por exemplo, do Napoleão Hill. Não tem nem como fazer mentoria, porque ele não é vivo. Então, alguns clássicos que você vai ler, que é ouro em pó, o autor não está nem vivo mais para te dar uma mentoria. E essa aqui é a mentoria mais acessível que você tem. Por quê? Porque é uma mentoria em páginas. Livros são programas de mentoria. Os autores são os mentores. Aqui tem o ouro deles. Só que entregue para você de forma completamente didática. Esses livros, eles são didáticos, Pepês. E eles são acessíveis. Então, o primeiro ponto para você entender é isso. Às vezes você tem uma trava em relação à leitura, porque você pode ter arquivos mentais negativos relacionados ao hábito de ler. Porque você foi obrigada, por exemplo, a ler na escola, só que livros que não era você que escolhia. Às vezes é um livro que você falava, nossa, eu tive que ler aqueles livros chatos para o vestibular, você não escolheu ler aquilo. Então, aquilo não gerou uma transformação real na tua vida. Só que você pegou bode, sabe? Você colocou na tua mente, você criou caminhos neurais de, não gosto de ler. Pode ser que isso tenha acontecido. Pode ser que você tenha sido obrigada, entre aspas, a ler, por exemplo, pelos seus pais, pelos seus tutores. Tem que ler. Tem gente que, assim, tem que ler tanto X, senão apanha, senão fica de castigo. Então, pode ser que você tenha associado o hábito da leitura como uma coisa chata. Esse é um ponto. Às vezes, Pepês, a gente associa o hábito de ler a uma coisa chata só de ouvir falar. Às vezes não aconteceu nada com você, mas às vezes uma amiga fala, eu odeio ler. Aí pronto. Eu também odeio ler. Então, se na minha turminha eu odeio ler, ler é chato, pronto. Para mim ficou que ler é chato. Às vezes foi uma coisa relacionada até ao português, alguma coisa que te travou, né? Às vezes a professora mandou você ler em voz alta e você gaguejou, etc e tal. Aquilo ali já marcou o teu cérebro, eu não levo jeito para ler. É tanta coisa que pode ter acontecido para você se travar para a leitura. É tanta coisa, Pepês. Esses dias eu recebi uma aluna minha, que ela me mandou um áudio no WhatsApp, e ela começou a ler agora no programa Manifest, ela tá lendo, e ela falou assim, Pati, eu sempre acreditei que eu... É horrível isso. Eu sempre acreditei que eu não poderia ler, porque o meu marido sempre falou que eu sou burra, e que livro não era para mim, que eu sou burra. Então, ela casou muito novinha, ela acho que casou com 17, 18 anos, então ela tomou aquilo como verdade para ela. Não, livros não são para mim. Por quê? Porque eu não tenho capacidade de aprender nada com os livros. Então, cada uma tem uma história relacionada aos livros. Tudo bem, Pepês? Cada uma tem uma história relacionada aos livros. Qual que é o meu convite aqui para você? Ressignificar o que quer que seja de negativo na tua mente, eu quero que você ressignifique, que você pense agora, pera, um livro é uma sessão, é um programa de mentoria. O autor é o meu mentor. Nossa, eu posso ter o Napoleão Hill como meu mentor. Nossa, eu posso ter fulano como meu mentor. Eu vou participar desse programa de mentoria. Então, agora um livro para você é um programa de mentoria. O livro para você é esse barquinho que vai levar você da ilha A para a ilha B. Por quê? Porque o conhecimento, ele muda a identidade. Você tem que escrever isso. Conhecimento muda identidade. Você não quer mais chegar no ponto B, Pepe. Você quer se tornar a pessoa do ponto B.
Para de se focar em resultado e começa a se focar em processo. O que tem que alegrar você é o processo. Então, você vai lendo, você vai aprendendo, você vai tendo sacadas, você vai tendo insights, você vai ler sobre todas essas áreas. Você vai ler sobre casa, sobre ambiente, você vai ler sobre relacionamentos, você vai ler sobre finanças, você vai ler sobre a organização mental e emocional. E assim você vai se autodesenvolvendo em todas as áreas da tua vida. Você vai lendo sobre saúde. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso? Então, pera, os livros são programas de mentoria, só que com mentores incríveis. Mentores que pode ser que esse mentor nem fale a sua língua, pode ser que esse mentor nem esteja vivo, pode ser que uma mentoria dele custe, sei lá, US$ 100.000. É isso, Pepe. E seja uma coisa totalmente inacessível, não, mas agora é acessível para mim. Eu quero me tornar uma pessoa diferente através da leitura. E o livro, ele tem este poder. Eu vou contar para vocês, Pepês, que assim, eu sempre tive referência de vida organizada, porque sempre tive meu pai para modelar. Eu sempre tive meu pai para modelar, que sempre foi uma pessoa extremamente organizada, e eu falo que meu pai é o rei do hábito. Hábitos que ele tem hábitos que ele tem, por exemplo, há 50 anos, meio século, que ele faz a mesma coisa no mesmo horário. Tem outros que ele tem há 60 anos. Ele tem 73, mas tem coisa que ele começou com 15 anos e está fazendo até hoje, do mesmo jeito, da mesma maneira. Então, aprendi muito sobre o poder do pouquinho com ele e sobre a organização do espaço físico também. Então, isso já foi presente na minha vida desde a infância. Agora, preste atenção, Pepês. Para a gente adquirir repertório, presta atenção que isso eu vou falar é bem importante. Para você adquirir repertório, olha aqui, para tirar você da sua bolha, raciocina comigo. Esse repertório não pode vir só da sua família, da escola que você estudou, da igreja que você frequenta, do seu grupinho de amigas. Vejam, eu tive bastante repertório para modelar dentro da minha casa. Minha mãe é uma excelente empreendedora, gestora, então tive bastante coisa para observar, para modelar, mas não o suficiente para me colocar onde eu estou hoje. Por quê? Porque se você tem só aquilo que veio no seu pacotinho original, como é que você vai romper? Como é que você vai para o ponto B, depois para a ilha C, para a ilha D, para a ilha Z? Vocês estão entendendo isso? Então, assim, aprendi muito com meu pai, mas isso daqui eu aprendi com ele? Não. Ah, mas e o conhecimento que está dentro do livro Codependência Nunca Mais? Alguém me ensinou aqui na minha família? Não. E o conhecimento que está dentro do livro O Poder do Subconsciente? Que nós, fala vários que nós lemos. Quebrando o hábito de ser você mesma. Você é o placebo, conhecimento de autocura. Aprendi na minha infância, na minha adolescência? Não. Então, Pepe, presta atenção. Tudo que eu aprendi, que graças a Deus a minha referência foi maravilhosa, aprendi muitas coisas sobre vida organizada, hábitos, empreendedorismo, amor, com os meus pais. Mas aonde que eu tô morando? Na ilha A, Pepe. E para eu ir para a ilha B? Eu tenho que furar essa bolha. Por quê? Porque para eu ficar exatamente onde eu tô, todo mundo que está aqui no meu ambiente tem esse conhecimento capaz de me deixar na ilha A. Se eu quero ir para a ilha B e para um outro nível de faturamento, eu tenho que conviver com pessoas que estão jogando aquele jogo. Você entende o que eu estou te dizendo? Então, por exemplo, eu sou a primeira pessoa da minha família que fui para o marketing digital. Não tenho ninguém da minha família que entende de marketing digital. Ninguém, ninguém. Nem pais, nem irmãos, todo mundo engenheiro na minha família. Ninguém entende de marketing digital. Então, aonde que eu tenho que beber? Em outro lugar. Livros, 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 mentores. Percebem isso? Então, se eu preciso sair dessa condição, às vezes você está lidando com uma obesidade, e aí você olha para a tua família, para as pessoas que você convive, mesmos hábitos alimentares, mesmas questões familiares, sistêmicas, às vezes para todo mundo acima do peso.
Então, naquele assunto específico, para você romper, não dá para você ficar bebendo na mesma fonte. Se você ficar bebendo naquela mesma fonte, você vai ter os mesmos resultados. E cada uma aqui, Pepês, tem uma área da vida que precisa organizar mais, que não teve repertório. Vocês, olha, eu, por exemplo, o que eu posso passar de repertório para a Gabi, para o Antônio, para os meus filhos, eu passo. Mas o que é que eu já falo para eles? A mamãe, o conhecimento da mamãe é limitado. Então, vocês vão ter que buscar em livro. Eu já recomendo que vocês leiam esse livro, esse livro, esse livro. Mas vocês vão ter que buscar fora daqui, do núcleo da mamãe. Vão ter que buscar fora do núcleo da mamãe, para vocês expandirem. Então, o que eu posso, eu entrego. Mas eu sei que tem coisas além que eles precisam e que eu não tenho como entregar. E aí, bebês, os livros fazem este papel. Os livros fazem este papel. Escrevam aqui no chat o que é que vocês estão achando disso aqui, que a gente está conversando. Aí, tem outra coisa aqui, bebês. Às vezes, por exemplo, a gente olha para um livro e aí você entende, bom, eu vou começar a ler esse livro, então, esse livro tem 300 páginas, aí você começa a ler o livro e você, no começo do livro, leu um capítulo, você não está gostando tanto do livro. Ou o livro não está agregando, você acha que não faz sentido, mas aí na sua mente, às vezes, o que é que você faz? Você acha que você tem que ler o livro inteiro. Por quê? Porque você tem um modo de operação de leitura escolar. Porque na escola você tinha que começar o livro e terminar inteiro, escrever resumo. Não é assim, Pepe, que a gente lê na vida adulta. Então é o seguinte, eu começo a ler um livro, se você quiser ler um pouco, não fez sentido, dá uma bisolhada no capítulo do meio, pega o prefácio ali, entende mais um pouco, pega o índice, né? Pega o índice, vai naquele capítulo que te interessa mais. Não, realmente eu vi que esse livro aqui não está valendo meu tempo. Não lê. Ou você quer pegar um livro e você quer. Não é porque você começou um livro que você tem que terminar. Esse é o jogo de livro de adulto. Então, o livro que você tem que ler inteiro, fazer resuminho, esquece. Isso aí é da sua infância e adolescência. Agora o jogo é outro. Agora você pode escolher não terminar um livro. Olha que legal. Agora você pode escolher ler só a parte de um livro que interessa para você. Eu tô cansada de fazer isso. Eu vou num livro que só me interessa um, dois capítulos, que são os mais importantes, que eu vou ali, bebo aquilo que eu quero, muito obrigada. Então, eu tenho ali um banquete servido para mim e eu não preciso comer tudo. Você não precisa comer o banquete inteiro, entende? Então, não é porque você começou um livro que você precisa terminar. Não é pecado você ler um pedaço do livro e não ler ele inteiro. Deixa eu tomar uma água. Outra coisa, se o livro for incrível, por outro lado, você não precisa ler aquele livro só uma vez. Tenho livros que eu falo que é o livro de cabeceira, que eu leio uma vez, depois no outro ano eu leio de novo. Eu grifo em lugares diferentes. Por quê? Porque eu já sou outra pessoa lendo o mesmo livro. Se eu for ler hoje um livro, qualquer clássico, é o Milagre da Manhã, o livro mais básico. Eu for ler hoje, eu vou grifar, eu vou olhar para esse livro de forma totalmente diferente do que eu olhei há 8 anos atrás. Óbvio. Por quê? Porque eu sou outra pessoa. Então, um livro que você gosta muito, por exemplo, né, é um livro que você pode, eu falo que você pode planilhar. O que que é planilhar um livro? Presta atenção. Quando você realmente gosta de um livro, o intuito é que ele se transforme em alguma coisa na tua vida. Então, como é que eu gosto de planilhar um livro? Eu sempre tenho marcadores, de cores diferentes para leitura. Então, tudo aquilo que é dado científico, por exemplo, com data, referência de estudo científico, eu grifo de azul. Então, tudo aquilo que é de azul, eu já sei que é dado científico, referência, tudo bem? Datas. Tudo aquilo, o que eu acho legal, achei legal, né? Eu vou lá e grifo de laranja. Achei legal, foi uma sacada. O que é uma hiper sacada, por exemplo, isso aqui vai mudar a minha vida. Eu coloco pink. Então, não é o livro inteiro pink. Pink, assim, pouquíssimas partes do livro. É aquela coisa que isso vai mudar a minha vida. Pode ser que no livro tenha uma grifada pink, mas é a coisa que mudou o meu jogo. Pink.
Aí eu tenho uma outra cor, amarelo. Amarelo é para coisas que eu tenho que colocar em ação. Você percebe como é diferente? Então, isso aqui é uma coisa que eu vou fazer alguma coisa com isso na minha vida. Eu vou tomar uma ação. Ah, isso aqui aprendi nesse livro, eu preciso aplicar lá na minha cozinha. Então, pinto de amarelo. É assim que a gente estuda um livro, só que você não vai estudar qualquer livro. Então, como é que eu estou lendo, por exemplo, esse livro aqui que eu estou lendo agora, né? Aí vim viajar, estou lendo esse livro na praia. Como é que eu estou fazendo? Eu já estou fazendo esse estudo com várias cores? Não. Eu estou lendo esse livro por cima para ver se esse livro vale a pena ser estudado. Entenderam como eu faço? Então, eu leio o livro por cima, se eu vejo que o livro é incrível, que vale muito a pena, que nossa, eu quero mergulhar nesse livro, eu me identifiquei, esse livro ele vai gerar transformação. Meu Deus, esse livro é um daqueles barquinhos que me leva do ponto A para o ponto B, incrível. Por exemplo, o livro Codependência Nunca Mais, foi um desses livros na minha vida. Eu falei, esse livro que eu vou mastigar, eu vou ruminar, eu vou ler 3 vezes, eu vou fazer planilha de estudo, por quê? Porque vale a pena, vale a pena. Acho que é o único livro em português que fala sobre esse assunto e de forma muito profunda. Esse livro vale a pena. O Volta ao Lar também, que é do nosso programa Despertar. Foi um livro que eu falei, esse livro aqui eu vou ler de cabo a rabo, eu vou grifar, eu vou planilhar, porque é um livro que eu já vi que vai gerar uma transformação absurda. O Poder do Subconsciente, que eu também trouxe para vocês. Você é o Placebo, é um livro sobre cura, fantástico. Então, tem livros, Pepês, que transformam a nossa vida, literalmente. E esses livros são aqueles que vale a pena a gente estudar. Então, já pode anotar aí. Não é porque eu comecei um livro que eu tenho que terminar. Número 2, não é pecado eu ler só 1, 2 capítulos de um livro, tirar o que eu vou aproveitar e acabou, vou para o próximo livro. E número 3, tem livros específicos que quando eu percebo que aquele livro vai mudar minha vida, por exemplo, Você Pode Curar Sua Vida, da Louise Hay, é um clássico. É lindo aquele livro, é fantástico, tem exercícios poderosos. Então, aquele livro é para a gente mastigar. Eu li aquele livro com a idade da Gabi, acho que eu tinha 15 anos. Mas é um livro que eu leio até hoje. É um livro que já está ultra planilhado. Então, esses livros, que são os livros que transformam, esse livro eu indico que vocês usem cores diferentes, desse jeitinho que eu estou te ensinando. Azul para referência científica, bibliográfica, se você quiser grifar alguma coisa. Laranja para uma sacada, pink para a sacada da sua vida, aquela que vai mudar a sua vida. E amarelo para uma ação, uma coisa que você tem que fazer prática, que não pode ficar na teoria. Não, isso aqui é prático. Então, amarelo para ação, laranja para uma sacada, pink para uma hiper sacada e azul para uma referência. Aí, quando eu falo para você jogar numa planilha, você pode jogar isso numa planilha de Excel, ou você pode ter um caderninho só para essas sacadas de livro. Por muito tempo eu fiz em caderninho, PPs. Hoje eu faço em planilha por um motivo muito simples, porque hoje eu dou aula e eu uso muitos livros para dar aula. E eu uso muita referência bibliográfica nas minhas mentorias. Então, para mim, hoje, vale muito a pena eu ter os meus livros planilhados e com as principais sacadas e fontes, né, de estudo científico. Eu gosto disso, mas é porque esse é o meu trabalho. Você não precisa ter uma planilha dos livros que você lê, mas você pode ter um caderno, por exemplo. Se você tiver só um caderno, presta atenção, das sacadas pink da sua vida, você já foi para a ilha B, C, D. Entende isso? Por exemplo, quando eu descobri, eu li vários livros sobre emagrecimento quando eu precisava emagrecer, mas as sacadas pink que eu tive mudaram minha vida. Foi o que me fizeram. A conjunto de sacadas pink foi isso que me fez emagrecer e nunca mais engordar. Exatamente isso. Nos livros, Paty, nos livros, nos livros. A minha sacada veio dos livros. O que que eu li? Eu li um monte de livros de emagrecimento, mas poucas sacadas pink. Emagrecendo pelo Poder do Espírito foi um deles, Mastigação Consciente do médico Dr. Cláudio foi outro deles.
a Metafísica da Saúde, do querido Val Capelli, que está no nosso programa, foi outro deles. Então, vários livros, mas o que que tem aqui de pink? Pink e laranja. O que que vai mudar minha vida? O que que tem de amarelo que eu vou trazer para ação? Entenderam essa parte? Agora, isso é um casamento com o livro. Isso aí você está namorando com o livro, está tendo intimidade com o livro. Você vai fazer isso em todos os livros? Todo livro que eu pegar para ler, eu vou pegar minhas canetas? Lógico que não. Então, tem livro que eu vou ler por cima, tem livro que eu vou ler um capítulo, 2 capítulos, tem livro que eu vou pegar só o que me interessa. Às vezes eu pego um livro, pego um exercício específico de um livro, se você é mentora, se você trabalha com isso, como referência para os teus exercícios, para você modelar. E às vezes você vai se aprofundar no livro. Fez sentido até aqui? Próxima coisa, Pepês, como é que você metrifica a sua leitura? Metrifica a sua leitura. A gente nunca metrifica a leitura por números de livro. Nunca. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque você tem livro de 30 páginas e de 300. Então, não faria sentido você falar assim, ah, eu vou ler 3 livros no ano. Não, porque um livro pode ter 300 páginas e outro 30. Um livro pode ser de fácil leitura e o outro pode ser de muito difícil leitura. Aquele livro que, né, os livros do Dr. Joe Dispenza que a gente está lendo, alguns não são de leitura tão fácil. Alguns trazem ali, nossa, física, quântica, química, você tem que ficar voltando algumas vezes, eu pelo menos tenho, talvez você tenha mais facilidade. Mas alguns livros você flui para ler, eles são mais fáceis de compreensão, outros não são de compreensão tão fácil, você demora mais. Esse é o primeiro ponto. Então, facilidade, né? A energia mental também, cognição, foco. Alguns livros exigem mais foco. E número de páginas. Então, não faz sentido você falar, vou ler X livros. Não. Aí tem uma outra coisa, Pepês, que também não faz sentido, que é o seguinte: às vezes você lê um livro no seu ano, só que aquele livro muda a sua vida. Então, vamos dar um exemplo desse livro que a gente está falando, que é o Fantástico, que é Codependência Nunca Mais. Às vezes, você só precisa de um livro desse para você mudar a sua vida e você sair de um relacionamento abusivo e você transformar a sua identidade, você nunca mais atrair uma pessoa abusiva para sua vida. Às vezes era só um livro que você precisa, só que aí esse relacionamento abusivo que você está, ele já estava desorganizando todas as outras áreas, o teu financeiro, tua autoestima, tua energia física, mental e emocional, que destrói quando você está num relacionamento abusivo. Então, tudo estava desorganizado em função de uma coisa, que às vezes é aquele livro que fala, resolveu. Aí eu te digo, será que é por volume de livros que você vai ler? Não é, Pepe. É sobre ler os livros certos, livros potentes que geram transformação. Não é sobre número de livros. Número de livros que eu leio. Isso é uma métrica de vaidade. É como o número de seguidor. E daí que tem número de seguidor? É como eu falo para as minhas alunas do Femilucro Empreendedoras, eu falo, para de acreditar em plaquinha, por favor. O que que tem que a pessoa tem a plaquinha que faturou 1 milhão? Ela pode ter faturado 1 milhão e gastado 1,5 milhão naquele lançamento e teve prejuízo e está quebrada. E a plaquinha de 10 milhões, mesma coisa. Pior ainda. Então não fica olhando plaquinha de faturamento, você tem que olhar lucro operacional, consistência, quanto tempo aquele CNPJ está no ar, certo? Por que que eu estou dando esse exemplo? Porque, mais uma vez, é o F de fato e o F de fantasia. Eu já li 1.000 livros. E daí? É uma métrica de vaidade. É como o número de seguidores. Ah, mas o meu Instagram tem. O meu Instagram, Paty, agora eu vou falar quantos mil seguidores que tem aqui no meu Instagram, só para você ver aqui. 156 mil. É a minha conta que menos vende. Tem outras que têm 200 seguidores que vende mais que essa que tem 156 mil. Simples assim, Pepês. Por quê? Porque número de seguidores é uma métrica de vaidade. Número de livros que você lê também é uma métrica de vaidade. Mas o quanto que esse livro transformou a sua vida? Às vezes é o livro que você tem que ler, Pepe. Então sai dessa coisa de
Eu sou muito culta porque eu leio não sei quantos livros. Esquece esse negócio. Sai dessa métrica de vaidade. Sai da fantasia. Vem pro F de fato. Qual que é o fato? Eu quero buscar livros que sejam transformadores. Eu quero descobrir quais livros que são barquinhos. O que que é barquinho? Que vai me levar dessa ilha para essa ilha. São esses livros aí que eu quero ler, que eu quero ter acesso, que eu quero descobrir, que eu quero estudar, que eu quero aplicar na minha vida, certo? Faz mais sentido assim? Então, como é que a gente metrifica o nosso hábito de leitura? Ou por minutos, ou por número de páginas. Anota aí. Ou por aí eu tô no F de fato. Ou por minutos, ou seja, eu vou ler 15 minutos por dia. De domingo a domingo, 15 minutos por dia eu vou ler. 15 minutos. Não vai mudar nada na sua vida. É muito menos do que você fica em rede social. 15 minutos por dia. Ou número de páginas, tudo bem. Paty, qual você gosta mais? 1000 vezes é a métrica que eu uso, tempo. Por que que eu não gosto de número de páginas? Não é que eu não gosto. Então, assim, eu não gosto do número de livros. Número de páginas é intermediário. Ok, tá válido. Tempo, para mim, é o melhor. Vou ler 15 minutos por dia. Se você já é alguém que lê há muito tempo, você lê mais do que isso, tudo bem. Você vai ler 20, 30 minutos, tudo bem. Mas se você está começando, e não só se você está começando, se você quer deixar isso como um hábito, por exemplo, no nosso painel brilhante, eu recomendo que você leia 15 minutos por dia. É muito já. Tá ótimo. Qual que é o ponto aqui, Pepe? Quando você fala número de páginas, se eu pegar, por exemplo, meu marido está lendo um livro agora sobre prosperidade, que eu peguei para ler um pouquinho, para fuçar, e é um livro super fluido. É um livro que você senta assim, que você lê 20 páginas, é muito didático, muito fluido, com expressões de fácil entendimento, exemplos assim que você visualiza, sabe, um livro de fácil leitura? Ele está lendo um livro de fácil leitura. Se a gente for para o Você é o Placebo, que é um livro que a gente vai ler agora no Manifeste, ele já é um livro que tem uma leitura um pouco mais difícil. A gente leu agora o Quebrando o Hábito de Ser Você Mesma. Algumas partes desse livro são mais difíceis, partes que falam sobre o átomo, não é tão fluido assim. Então, por isso que eu, Paty, eu prefiro por tempo, não por número de páginas. Por quê? Porque tem alguns livros que eu, pelo menos, eu tenho que voltar várias vezes na mesma página. Ou eu leio uma página e falo, não, 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 pera, respira, deixa eu voltar, deixa eu entender. Aí grifo, aí volto. Então, às vezes, eu fico todo o meu tempo de leitura em 5 páginas, que eu quero entender aquilo, com todo o meu sistema. Então, não leia um livro assim que te interessa por cima, sem entender, ou pensando na macarronada. Você tem que mergulhar no livro. Se é um livro transformador, você vai mergulhar no livro. Por isso que eu falo para vocês, é muito mais importante tempo para mim. Então, se você perguntar, Paty, qual é a métrica que você usa e que você indica que a gente use? É tempo. Então, eu vou ler 15 minutos por dia. Nesses 15 minutos, se você ler uma página e ficar mergulhada naquela página, ok. Se em 15 minutos você ler 15 páginas, ok. Se você ler 10, se você ler 50 páginas em 15 minutos, ok. Não importa o número de páginas, mas importa o tempo. Fez sentido aqui para vocês? Fez sentido aqui? Fez sentido? Sim? Entenderam? Ótimo. Pepês, qual que é o meu convite aqui para vocês? Super objetivo. E a gente está aqui em 278 pessoas. A gente fez um pré-lançamento do Biblioteca PP, desse programa. Alguém já está no Biblioteca PP? Coloca aqui. O Biblioteca PP é um compilado de todos os livros que a gente já fez análise. Como é que eu gosto de fazer análise de livro? A gente passa o mês inteiro lendo aquele livro, eu faço um mapa mental daquele livro e trago para vocês o profundo daquele livro. Eu já planilhei. Todos os livros que a gente faz aqui, o workshop, são livros que já geraram transformação na minha vida. São livros que eu sei que são livros barquinho. Não entra na Biblioteca PP, em nenhum dos meus programas, nenhum livro, PPs, que não seja livro barquinho. Agora, nem todo livro é barquinho. Nem todo livro tem o potencial de gerar uma baita transformação.
Então, nos meus programas, o que que eu faço? Eu faço uma curadoria de livros que eu vou trazer. Como que é essa curadoria? A cada, eu não vou dar um número, assim, a cada 10 livros que eu leio, um é super transformador. Não tenho esse número. Mas de muitos livros que eu leio, poucos têm o poder de realmente, uau, virar uma chave e gerar uma transformação absurda. Poucos. Tá certo, Pepe? Porque é fácil a gente escrever um livro, mas não é tão fácil a gente escrever um livro que seja absurdamente transformador para a maior parte das pessoas. Então, presta atenção nisso. Não é porque alguma coisa funcionou para mim ou para um autor do livro que isso se torna um método. Isso é uma coisa que você tem que saber. Não é porque eu emagreci que eu posso ir lá escrever um livro e aquilo se tornou um método. Para aquilo se tornar um método, para aquilo funcionar para mais pessoas de forma escalável, para aquilo gerar transformação para mais pessoas de forma escalável, aquilo tem que ser validado. Então, não é qualquer livro que vai gerar uma transformação incrível na vida de todo mundo. Então, essa curadoria é uma coisa que eu faço antes. Livros que transformaram completamente a minha vida, a vida de alunas, né? De amigas. Então, eu faço essa curadoria, eu pesquiso e aí eu trago esses livros para vocês. Como é que a gente faz lá no Biblioteca PP? O Biblioteca PP é uma anuidade, né? É um programa de assinatura onde você fica ali um ano comigo e a gente estuda um livro por mês. Um livro por mês. Então, ao longo de um ano, a gente tem o estudo de 12 livros. Esses livros, Pepes, eles são criteriosamente escolhidos. Às vezes você vai ler que você vai ver que é um livro ali super comum, como a gente está começando agora, o Biblioteca PP, o Pai Rico, Pai Pobre, você fala, mas esse livro já é tão antigo, já é tão manjado, todo mundo já leu esse livro, mas será que você já leu esse livro inteiro? E como é que você leu esse livro? Porque esse livro é um livro para você ler com as quatro cores. Esse livro é um livro para você mergulhar. E esse livro é um livro que tem muita caneta amarela, tem muita coisa de aplicação prática. O que que você vai fazer na sua conta bancária, o que que você vai fazer na sua casa. Tem muita coisa de aplicação doméstica. Então, se você já leu esse livro e você não gerou muita transformação na sua vida, alguma coisa tem de errado. Ou você leu por cima, ou você leu sem estudar, ou você leu sem entender o que é que você poderia extrair e colocar em prática. Faz sentido isso para vocês? Então, Pepês, no Biblioteca PP, a gente está dividindo o nosso ano para a gente ler basicamente sobre finanças, saúde física, emocional, casa e relacionamentos. Por quê? Porque são as camadas da nossa organização de vida. Basicamente, a gente está dividindo dessa maneira, para sempre ao longo de um ano, a gente ter livros sobre saúde física, saúde emocional, mental, finanças, que é o que a gente está começando agora o nosso bloco sobre finanças, e casa. É raro, não é? A gente lê livro sobre casa, só que casa aqui em vários sentidos, não é livro de rotina doméstica, mas livros que tragam essa noção de ambiente de sucesso, que é uma coisa mais profunda do que só a rotina doméstica. Então, abarcando esses assuntos que são os assuntos da nossa camada de organização pessoal. Tudo bem? Então, como funciona, Pepês? A gente tem um encontro por semana, das 7 às 8 da manhã, toda sexta-feira. É um encontro não de leitura, porque a gente não fica lendo esse livro. Você lê esse livro na sua casa, mas é um livro, é um encontro já com um mapa mental, com um resumo daqueles capítulos que a gente vai estudar e principalmente com a aplicação prática. Eu quero contar para vocês, não tem sobre espiritual, tem também na parte de organização mental e emocional. Eu quero contar para vocês, Pepês, como é que eu faço esses mapas mentais. Esses mapas mentais eu faço com esse material planilhado. Entenderam por que que eu planilho? Por que que eu uso quatro cores? Por que que eu planilho? Então, você que é mentora, aqui eu sei que tem algumas mentoras, inclusive, formadas, né, ali no PP Mentora, você que é mentora, já fica uma grande sacada para você. Você que é mentora, você que dá aula, você que cria material, faça dessa maneira, né? Começa a extrair dos livros, planilhar isso, porque quando você planilha um livro, você já tem material para dar um workshop daquele livro.
E então é assim que eu faço os meus mapas mentais. Eu tiro ali as referências bibliográficas, científicas, eu tiro ali as sacadas de aplicação, eu tiro ali aquilo que mudou a minha vida, que geralmente eu coloco no mapa em outras cores ou em letra maiúscula. É assim que eu monto o mapa mental para vocês. Então vocês ganham, né, no final de cada livro, vocês ganham esse mapa mental e a gente faz essa análise capítulo a capítulo. Então não é uma análise generalizada. É uma análise que passa por todos os capítulos do livro, tá? Então, por isso que eu falo que, em média, são 12 livros por ano. Pode ser que um livro leve 6 semanas e o outro leve 2 semanas? Pode, né? Não é cravado, assim, 4 semanas para cada livro, porque tem alguns que são mais complexos, que tem mais capítulos, mas ao longo de um ano, é um programa que vai trazer para vocês 12 livros, sempre livros que têm esse potencial de transformação muito gigantesco. Livros que têm potencial de levar você do ponto A para o ponto B. O que é importante aqui, Pepês? Hoje, o que a gente já tem na biblioteca? Alguém aqui não é aluna do Manifest? A gente tem já todos os livros do Manifest, estarão inclusos na biblioteca PP. Então, a Carla não é aluna do Manifest. Fer, são os mesmos livros do Manifest? Não, são 12 totalmente diferentes do Manifest. Mas quem está na biblioteca PP ganha todos os livros do Manifest, todos que a gente fez o workshop à parte também, que não são do Manifest, o Hábitos Atômicos, o Codependência, todos os livros que a gente já analisou aqui entram na biblioteca PP, tá? E aí, Pepes, o que a gente vai fazer? A gente fez um pré-lançamento da biblioteca PP e agora a gente vai lançar a biblioteca PP para o público que não são vocês, né? Para o público de fora. Então a gente vai começar a fazer lançamento do Biblioteca PP, a gente vai começar a fazer tráfego para o Biblioteca PP. Então nós vamos esgotar essas vagas de pré-lançamento. Essas vagas de pré-lançamento, elas custavam R$ 297, R$ 296, né? Que é um valor muito, muito, muito baixo para uma entrega anual. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu abrir mais 200 vagas. Então, são apenas, né, 200 vagas nesse último lote, porque agora a gente está começando, não é mais um pré-lançamento, né? A gente já vai começar sexta-feira que vem, 7 da manhã, a gente já tem um encontro da Biblioteca PP, nosso primeiro encontro lá do Pai Rico, Pai Pobre, né, que é o primeiro livro desse ano. Ele vai durar ali janeiro, depois fevereiro a gente vai para outro. E aí, Pepês, como a gente vai fazer? Eu vou pedir até para a Ana postar lá no grupinho esse link. Esse link, ele vale para 200 pessoas. As primeiras 200 pessoas. Depois, a gente já vira o valor dele normal, que é de 497, que é o valor que a gente vai vender com tráfego, com lançamento, né? Ele agora está sendo oficialmente lançado, né? Porque a gente começou as aulas práticas, tá bom, Pepês? O que é importante aqui? Para você que vai se inscrever na biblioteca, e aqui eu quero tirar todas as dúvidas de vocês. Carla, então, o ideal é adquirir a biblioteca e o Manifest. Dentro da biblioteca tem todos os livros do Manifest. Se a sua intenção é só livros, você não precisa se inscrever no Manifest. O Manifest é um programa de mentoria, certo? De transformação de crenças. Então, os livros do Manifest são um detalhe do programa. Mas o programa tem vários workshops, ele tem mentoria a cada 15 dias, cada semana ele tem um degrau, ele é um programa completo, né? Os livros são uma parte do programa. Se você quer só os livros, não precisa se inscrever, só na biblioteca. Entendeu, Carla? Porque todos os livros que a gente está lendo lá no Manifest, eles entram automaticamente na biblioteca. Então, essas primeiras 200 vagas, PP, são naquele valor de 296, que foi um valor que a gente fez um pré-lançamento quando o programa não existia ainda, sabe? Foi um pré-lançamento ali que para pessoas que acreditaram no programa antes dele começar, antes dele existir. A gente vai abrir, estamos abrindo, né? 200 vagas nessa condição. O que é importante? Se você já tem uma consultora do coração, né, a Loren, a Kizzy ou a Mari, você pode chamá-las, que elas vão mandar o link para vocês. A Kizzy, ela tá viajando, Pepês, né? Então, só quem tem a consultora do coração, a Kizzy, vocês peçam o link para Mari, lá dentro do grupinho, tá? Mas se você tem como consultora a Loren, por exemplo, você pode pedir direto para ela o link. A somatória desses links, né? A Lauren tem alguns links, a Marilei tem alguns links, e tem os links ali do grupinho, a somatória desses links, a gente tem 200 vagas,
somatória, 200 vagas são no total, nesse valor de 296. Depois ele vai para 497. O que é importante aqui, PPs? A biblioteca é um programa de assinatura. Então, olha a importância. A cada ano, a gente vai ler 12 livros transformadores. Leitura, análise, né, profunda, capítulo por capítulo, mapa mental. Então, a cada um ano, você vai ter 12 livros. Quem se inscrever por esse valor, que não tem para todo mundo, já estou vendo que tem 247 pessoas aqui e 500 e tantas no grupo, né? Paty, por que não deixa todo mundo comprar nesse valor? Porque para a empresa é financeiramente inviável, PPs. A gente tem métricas de ROI, né, de ROAS, de CAC. Então, não é porque eu quero fazer charminho ou porque eu não quero, é porque a gente não pode, tá certo? Senão a conta não fecha. Então, o que a gente tem para oferecer para vocês, por esse valor de 296, agora que o programa está oficialmente iniciando, são 200 vagas. Então, para 200 pessoas, tudo bem? O que é importante aqui, PPs? Como isso é uma assinatura, quem se inscrever por esse valor vai sempre pagar esse valor. Quando você se inscreve pela plataforma, pela Hotmart, daqui a um ano, né? Quando ela for te cobrar de novo para você ir para o segundo ciclo, 12 livros novos, você vai pagar eternamente esse valor. Suponha que daqui a um ano o valor tá 497, 697, 997, não importa. Você vai pagar sempre esse daí de 296. Então, não só você consegue esse desconto agora, de quase, né, 50%, mas esse desconto ele vai ficar vitalício para você. Entenderam essa parte? Entenderam? Então, é você fazer as contas, PPs, dividir esse valor por 12, ver quanto custa um livro, quanto custa uma mentoria, e você entender que a cada mês você vai subir um degrau na tua vida. Você não vai mais ficar paralisada, não chego no ponto B, não chego no ponto... Você vai atingir vários pontos Bs. Na sua saúde física, na sua saúde emocional, mental, nos teus relacionamentos, no teu financeiro, no teu negócio. Faz sentido? Dúvidas aqui? Dúvida, 296 mensal? Não, o ano todo. O ano todo. Não é por mês, é o ano todo. Tá? Que mais? Quando der um ano, seremos avisados para renovar pelo mesmo preço. É automático, Rô, mas vocês recebem o aviso sim. Mas não precisa solicitar o mesmo preço. Ele vai ser o mesmo preço, tá? É interessante comprar o livro antes? Sim, você pode comprar o livro antes. Você pode comprar o Kindle, né? Para quem não gosta do livro físico, é que eu, Paty, eu amo livro físico, assim, papel, essa coisa que eu falei para vocês, das canetas de grifar, mas para quem gosta do Kindle, PPs, ele também tem essas cores, são essas cores, inclusive as cores do Kindle, tá? A Marcela, também amo livro físico, eu também, tá bom? Que mais? Que mais? Somente para mulheres? Não, é que o meu público, ele é 99,9% feminino, né? Então, mas os livros são para homens e mulheres, tá? A Thaís já tá. Muito bom. Tá certo. O ideal é adquirir a biblioteca. Essa Carla já falei, né? Quem já é do Manifest vai ter desconto? Não, é outro programa completamente diferente. São outros 12 livros. São outros. No programa Biblioteca, PPs, não tem nenhum livro do Manifest, mas a biblioteca ganha como bônus os livros do Manifest, entenderam? Então, são 12 livros totalmente diferentes. Porém, quem entra na biblioteca ganha os 12 livros do Manifest como bônus, tá? E vai sempre ganhar. A Cris, entrei no pré-lançamento, ótimo. Então, você já garantiu a sua vaga. Tá bom, Mônica, meu amor? Vá lá. Deixa eu colocar um